Gabi, trazendo para a gente um resumo do que foi esse encontro entre os poderes. Seguimos nesse assunto agora com o Theo Cury, que vai trazer um pouco do bastidor nesse encontro, nesse almoço. Tudo bom, Theo? Bom dia. Tudo bem, Carol, e com você? Bom dia. Tudo bem. O ministro Barroso, depois do almoço, conversou ali com a imprensa, disse que, olha, ninguém foi com nenhuma ideia pronta, a gente foi construindo juntos essa mudança. A questão é que, naquele momento do almoço, Theo Cury, teve gente que mostrou insatisfação com o que estava acontecendo. Você já nos antecipava, presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira. O que ele contou ali aos presentes naquele evento? Olha, Carol, não foi 100% do tempo, mas essa reunião, esse encontro que foi organizado pelo ministro Luiz Roberto Barroso, teve alguns momentos de tensão. Momentos de tensão que foram, alguns deles protagonizados pelo presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, que, é importante lembrar, chegou a essa reunião depois de ter destravado duas propostas que miram os poderes do Supremo Tribunal Federal como retaliação à decisão unânime do Supremo lá na semana passada. Então, essa reunião ela já começou em um clima de espera para saber como que seria o desenrolar dela. Em determinado momento, o presidente da Câmara dos Deputados, diante de todos os ministros do Supremo, como vocês estão vendo aí na foto, diante do presidente do Congresso Nacional e do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, e diante dos ministros Jorge Messias da AGU e Rui Costa da Casa Civil, ele se queixou do que ele considera uma dobradinha entre o Supremo Tribunal Federal e o Palácio do Planalto. Ele reclamou de um 2-1, como ele se referiu, um 2-1 entre os poderes contra o Legislativo. Ou seja, ele avalia que o Supremo, junto com o Palácio do Planalto, está escanteando o poder legislativo, o Congresso Nacional. Isso ele fez uma referência, ele fez uma alusão à decisão do Supremo que na semana passada deu um freio, colocou um breque nas emendas parlamentares. E a avaliação de Arthur Lira, que ele disse ser compartilhada pelos demais deputados na Câmara dos Deputados, é a de que houve uma combinação entre o Palácio do Planalto e o Supremo Tribunal Federal nessa decisão. Em resposta, alguns ministros divergiram. Entre eles, Alexandre de Moraes e o ministro Flávio Dino, que foi o responsável, num primeiro momento, por aquela decisão. Flávio Dino disse o seguinte ao presidente da Câmara dos Deputados, que as decisões dele são tomadas com base em critérios técnicos, seguindo o que diz duas coisas: o plenário do Supremo Tribunal Federal e a esposa dele. Ou seja, ele fez uma brincadeira para tentar quebrar um pouco desse gelo. E em um outro momento houve também uma menção do Flávio Dino a colocar fim ao que ele chamou de rachadinha das emendas parlamentares. Isso também irritou bastante o presidente da Câmara dos Deputados, que rejeitou a utilização dessa expressão. Inclusive, essa foto aí, Theo, ilustra bem aí o teu bastidor. Se possível, a gente coloca em tela cheia, olha só, para perceber que ali os representantes do governo federal, ministro Rui Costa e o ministro Jorge Messias, rindo, o presidente do Supremo, anfitrião desse almoço, ao centro, num meio sorriso. E olha só, presidente do Senado, o presidente da Câmara, sem qualquer sorriso, nem de longe, né? Ali, inclusive, a cara a expressão do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, não é das melhores, Theo Cury. E ela representa um pouco, ela ilustra um pouco desse bastidor que a gente traz aqui, dessa insatisfação, das queixas que o presidente da Câmara levou para essa reunião. Fica muito claro nessa imagem. Inclusive, a gente estava ontem brincando aqui sobre meninos levam salgados, meninas levam doce ou refrigerante. Só tinha uma menina, de fato, como a Isabel Mega contou ontem, a ministra Carmen Lúcia. Para você achar uma mulher nessa foto, há uma dificuldade muito grande. Há as duas assessoras da presidência do Supremo Tribunal Federal e a ministra Carmen Lúcia, que também preside o Supremo Tribunal Federal. Mas essa imagem, ela ilustra muito de como que foi o bastidor desse encontro entre as autoridades, o Supremo Tribunal Federal inteiro, a Câmara, o Congresso e os representantes do governo. Theo Cury que volta para conversar mais conosco sobre esse assunto, porque é isso, Theo, tem um acordo já fechado, mas alguns pontos ainda em aberto, e é justamente sobre isso que a gente conversa mais tarde com o Theo Cury. Até já, Theo.